Olá, amigos, estamos de volta com o nosso programa Minas Tem TI. Meu nome é Ricardo Capúcio e estamos aqui entrevistando o senhor Antônio Augusto da Campelo Soluções em Tecnologia. Ele vai nos falar aqui sobre o quarto produto, ele estava nos falando muito interessante as soluções que a Campelo hoje dispõe e vai estar anunciando ao vivo, exclusivamente aqui, uma tecnologia que eles estão colocando no mercado e estamos ansiosos por ouvi-lo. Vamos lá. Então, finalizando, a quarta plataforma de soluções, na realidade, é o que a gente chama de suporte on demand, né? É uma solução voltada para atender o usuário, né, dentro das empresas, você suportar o ambiente de tecnologia da empresa, seja o usuário, né, em termos das dúvidas dele, quanto a suporte ao hardware ou o gerenciamento da rede que o usuário utiliza. Né? Então nós temos a Print on Demand, que é a impressão sob demanda. Nós temos a Security on Demand, soluções de segurança. Nós temos a Solution on Demand, que são aplicações né, com grandes parceiros. E temos a Suporte on demand, que é para os usuários. Exatamente. Mas eu estou curioso, qual que é essa grande novidade que nós estamos lançando aqui no Minas Tem TI? Tá certo. Na realidade, é importante a gente colocar, até como uma empresa mineira, né? É muito importante que no mercado de tecnologia a gente esteja sempre à frente e sempre buscando inovações no que diz respeito aos nossos produtos e às nossas soluções, né? Então, a Campelo recentemente identificou uma grande necessidade nesse segmento de Print on Demand, dentro da plataforma Print on Demand, voltado para o segmento de educação. Então, nós estávamos atuando até pouco tempo muito voltado no mercado corporativo, né? E recentemente nós identificamos uma necessidade no mercado de educação e fomos desenvolver então uma solução que pudesse agregar mais valor às instituições de ensino e principalmente que pudesse gerar diferenciais competitivos para as instituições de ensino no que diz respeito à prestação de serviço aos alunos, que são os principais, o principal cliente da instituição. E, então a Campelo buscou, na realidade, identificar no mercado uma solução voltada para a impressão para atender a demanda do aluno no que diz respeito aos conteúdos que ele precisa acessar e imprimir, às vezes, para estudo, né, para preparação das provas, né? E nós criamos um modelo de negócio em que o próprio aluno ele vai direcionar a impressão dos laboratórios da universidade ou da sua casa via internet para um sistema de quiosque ou de totem de autoatendimento, em que ele mesmo vai até o quiosque e retire aquela impressão. E todo esse processo é gerenciado por um sistema, como se fosse um sistema pré-pago, né? Então, hoje nas universidades, a universidade normalmente ela dá uma cota para o aluno utilizar. Sim. E terminando aquela cota, o aluno paga um valor excedente. E tem todo um processo de logística muito complicada para a instituição. E normalmente o serviço não é um serviço de alta tecnologia e de qualidade, né? Então, com esse nosso sistema, o aluno vai poder comprar, através de um cartãozinho, uma raspadinha, os créditos, inserir os créditos no quiosque e ele mesmo poder se autosservir da impressão. Então, você elimina aquelas grandes filas que existem hoje nas centrais de cópias de dentro das faculdades, das universidades, e cria uma nova cultura que é transformar o conteúdo, que normalmente já é eletrônico, não para cópia, mas para um dispositivo de impressão que ele tenha acesso, que ele possa recarregar os seus créditos, né? E para a instituição, nesse projeto, ela não tem nenhum custo, porque a Campelo disponibiliza os quiosques, disponibiliza toda a infraestrutura de gerenciamento, inclusive o sistema, e a gente cobra pelo serviço, dentro do conceito on demand. Reduz até o custo. Reduz o mais custo. Fácil de fazer, mais fácil de prestar, muito interessante. Estamos aqui lançando novidades já temos alguns pilotos já em operação, né, em 2 faculdades, né? E o nosso projeto é estender isso para o Brasil inteiro. Pode falar qual faculdade? Não, podemos.
Nós temos um projeto na UNA, implementamos em todas as unidades UNA, e agora recentemente no Pitágoras também. E já temos uma loja, que também existe um conceito da loja, né? Junto com a impressão você também tem a loja, para manter ainda alguma necessidade de cópia e encadernação dos alunos, né? Perfeito. Também na FUMEC. Então, se você está vendo o nosso programa e quiser conhecer de perto essa novidade no mercado, você pode se dirigir a um desses parceiros aí da Campelo. Mas, nessa parte final do nosso programa, nós sempre fazemos uma pergunta para o nosso convidado especial. Gostaria de agradecer a presença do senhor Túlio Ornelas, presidente da CESPRO Mineira, CESPRO de Minas Gerais, sempre uma presença agradabilíssima aqui no nosso programa, que é patrocinado pela CESPRO. E eu gostaria de franquear a palavra para que você pudesse fazer uma pergunta para o nosso convidado especial. Ok. Como nós falamos em inovação, então eu gostaria de fazer a pergunta em cima desse tema, né? Eu gostaria de saber o que a CESPRO pode fazer para ajudar as empresas mineiras, né, de tecnologia a criarem realmente uma cultura de inovação, né, que possa garantir a continuidade dos seus negócios, né? Porque o grande desafio é você realmente estar inovando permanentemente para que você consiga ser competitivo. Então, o que a CESPRO pode contribuir para as empresas mineiras nesse quesito tão importante que é inovação? Antônio Augusto, um exemplo de inovação tecnológica, você acabou de citar ao longo do programa, que são os produtos, né, da Campelo. Inovação e conhecimento são fatores determinantes para o crescimento de um setor, de uma empresa, de um país. E inovação tecnológica não está presente somente em grandes países e em grandes empresas. Ela pode estar dentro de uma pequena empresa, né? E hoje tem uma dificuldade muito grande dessas pequenas empresas entender o que é inovação, né? A inovação não precisa ser uma inovação em tecnologia somente, mas no processo de gestão da empresa, o lançamento de um produto novo que da empresa, né, para o mercado, mesmo que os concorrentes tenham, mas a empresa lançando um novo produto dela, isso é uma inovação, né? A CESPRO, ela trabalha em conjunto com as outras entidades, né, que compõem o CEINFOR, que é a Funsoft, o sindicato e agora, atualmente, a Sucesso, que acabou integrando ao CEINFOR. E nós temos feito uma série de ações para estimular as empresas a melhorar seus processos de gestão. O último diagnóstico do SEBRAE apontou que 80% das empresas são micro e pequenas empresas. E o maior problema das empresas está na questão de gestão. Elas conseguem desenvolver excelentes produtos, mas a parte de gestão das empresas fica a desejar. A maioria dos editais hoje que são lançados no mercado cobram inovação tecnológica, né? Então as empresas têm que entender o que é inovação tecnológica e como desenvolver inovação tecnológica dentro dela. Alguns eventos já foram feitos junto com a FAPEMIG, a Fundação de Amparo e Pesquisa, onde eles mostraram para os empresários o que é inovação tecnológica realmente, né? A FAPEMIG deu um depoimento para a gente, onde os projetos que estavam sendo encaminhados, foi percebido que as empresas não estavam sabendo o que é inovação. Então, o primeiro passo é realmente fazer com que as empresas entendam o que é inovação tecnológica. Segundo, melhorar os processos de gestão dentro da empresa, que a partir daí elas vão entender como vão lançar produtos inovadores no mercado e assim serem mais competitivos. Perfeito. Eu acho que nós precisávamos ter, no mínimo 1 hora de programa com tanta coisa interessante, com tanta novidade, com tanta informação importante, né, para o nosso setor. Infelizmente, nós estamos no final do nosso programa, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Antônio Augusto, realmente informações interessantíssimas, lançando produtos aqui no nosso programa. Túlio, sempre uma personalidade importantíssima aqui para o nosso programa, com informações novas a cada programa, né, sobre a atuação da entidade. E principalmente a você, telespectador, o nosso muito obrigado, sabendo que você é quem faz esse programa. Se tem alguma informação, alguma novidade,
perguntas, se você quiser estar aqui conosco, falando um pouco sobre a sua experiência no setor de tecnologia da informação, por favor, nos envie um e-mail. O nosso endereço é comunicação@acespro-mg.org.br. Teremos o maior prazer em recebê-lo, sabendo que mais uma vez fizemos história, construímos mais uma página no setor da tecnologia da informação. Ficamos com o nosso muito obrigado e até o próximo programa.